Bom, boa noite a todos. Vamos apresentar, né, o webinar número 10 aí de 2021. Bom, meu nome é Marcelo Cabral Cavalcante, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPE, atualmente sou coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação, e meu doutorado, né, que é o final aí da questão de titulação, eu obtive em 2003, na Universidade Federal de Campina Grande, na área de eletrônica de potência, e desde então sou professor no Departamento de Engenharia Elétrica da UFPE, tenho trabalhado na área de eletrônica de potência, envolvendo sistemas alternativos, principalmente energia solar fotovoltaica e também a parte de qualidade de energia. Para esse webinar de hoje, né, a gente vai trabalhar a tese que vem sendo desenvolvida de Eduardo Zé Barbosa. Eduardo, se você estiver aí ouvindo, tá? Se quiser dar um alô, pode falar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo. Como o professor Marcelo bem apresentou, eu sou doutorando atualmente no programa de pós-graduação de Engenharia Elétrica aqui. Inicialmente, no mestrado, eu não trabalhei com energia solar, propriamente dita, mas no doutorado acabei migrando para essa área, especificamente na área de segmento do ponto de máxima potência, né, que é o que a gente vai apresentar hoje. Perfeito, Excelente, Eduardo. Eduardo, ele terminou o mestrado em 2018, com minha orientação junto com o Gustavo, também professor do Departamento de Engenharia Elétrica. Isso. E agora no doutorado a gente está seguindo o mesmo caminho. Eu e o Gustavo orientamos o Eduardo, mas num tema já diferente, que é a solar fotovoltaica. Eu vou começar a falar um pouquinho aqui do trabalho de Eduardo, né? Que a gente vem fazendo em conjunto, na verdade, mas obviamente a proposta de doutorado é dele, né? Então, eu vou dar uma geral no tema, depois vou passar a palavra para o Eduardo apresentar a técnica dele. Eduardo, tenta não ser tão detalhista, tá? Para que o pessoal entenda de forma mais geral, um pouco mais geral, e as dúvidas depois a gente pode debater mais, se for o caso, e a apresentação está gravada também. Tá? Perfeito, professor. E aí, no final, eu volto para mostrar os resultados que Eduardo obteve. Né? Ele vai falar da proposta e eu vou discutir um pouquinho a comparação do trabalho dele com outras técnicas existentes na literatura. Bom, eu vou então começar aqui a apresentação para que a gente tenha também tempo para debater no final, né? Então, técnica híbrida de segmento do ponto de máxima potência e sistemas fotovoltaicos, tá? Já a gente vai entender o que é a tal técnica híbrida para conseguir seguir esse ponto de máxima potência de sistemas fotovoltaicos. Bom, o conteúdo da apresentação a gente dividiu aí em 5 partes, né? A introdução para entender um pouquinho do tema, depois falar especificamente das técnicas de segmento. Esse GMPP, essa sigla, quer dizer Global Maximum Power Point, então quer dizer o ponto de máxima potência global do sistema fotovoltaico. Aí Eduardo vai apresentar a proposta dele exatamente nesse tópico 3, que são as técnicas que ele está propondo baseado no modelo 2 diodes. E aí eu volto no item 4 para falar dos resultados que ele conseguiu em relação ao que a gente já tem na literatura, e aí falo também das considerações finais para a gente fechar a apresentação, tá? Então, introdução. Bom, a gente já vinha conversando com o Paulo aí, com vocês, antes da apresentação começar a ser gravada, né? Como as energias ditas alternativas, né, as fontes renováveis, elas vêm crescendo aí no cenário, né? A crescente ampliação das fontes de geração distribuída, sobretudo as renováveis baseadas em solar e eólica, tem trazido uma série de benefícios à sociedade. O que é que a gente tem? Diminuição das perdas de transmissão. Essas fontes, elas adiam ou evitam novos investimentos e expansão do sistema de distribuição existente, diminui o uso de combustíveis fósseis, diminui a emissão de gases causadores de efeito estufa, porque o efeito estufa ele é importante, né, para manter a temperatura da gente, da Terra, mas ele não pode ser excessivo, né? Então, a verdade, a gente está tentando diminuir a emissão de gases para que o efeito estufa se torne prejudicial, né, o excesso disso, né? Elas não poluem o ambiente, apresentam pouco ruído, ocupam pouco espaço. A tecnologia, em princípio, é inofensiva ao meio ambiente, né, ou pouco ofensiva, a gente pode dizer assim, né, e tem vida útil elevada. Então, todos esses são benefícios aí associados ao uso da energia alternativa, né, ou energia usada aqui, eu usei o termo renovável, energia renovável, para o meio ambiente e a sociedade de forma geral. Tudo isso vantagem. Bom, e aí o que é que a gente tem nos últimos anos? A gente tem aqui a expansão, né,
das energias solar e eólica. Observe 2016 até 2020. Observamos um valor alto em gigawatt, ou seja, um crescimento muito grande de potência instalada de energia solar e energia eólica nos últimos anos. E a energia solar se tornou realmente a fonte renovável aí que tem sido dominante em termos de instalação de novos empreendimentos, né? Em 2019 aí, né, a gente teve aí perto de 120 gigawatts. Em 2020, com pandemia, né, que foi um ano atípico, ainda assim, um valor muito elevado de energia solar, né, instalada nos últimos anos. Bom, a energia solar fotovoltaica ela é conhecida como depender das condições de radiância e temperatura, né? Então, aqui a gente tem um gráfico ilustrando, por exemplo, 5 irradiâncias diferentes aqui, ó. Vamos dizer que essa amarela seja 1.000 watts por metro quadrado, a azul 800 watts por metro quadrado, tá? De irradiância. Então, observe que a gente tem esses asterísticos aqui em vermelho, marcando os pontos de... Aqui a tensão está no eixo X, corrente eixo Y. Essas tensões ideais para a gente aproveitar a máxima potência, como está mostrado aqui no gráfico embaixo, em que a gente tem a potência no eixo Y em relação à tensão. Então, observe que, a depender da condição de radiância, a gente tem tensões diferentes, ó. As tensões variam relativamente pouco, mas elas são diferentes a depender do nível de radiância que a gente está naquele momento. Então, para obter esse ponto de máxima potência o tempo inteiro, a gente precisa ter técnicas, aqui, ó, Maximum PowerPoint Tracking, esse MPPT, técnicas que são utilizadas para extrair a máxima energia possível dos módulos a cada momento. E aí as técnicas clássicas são a Perturba e Observa, PO, né, a sigla, Escalada da Colina, Hill Climb em inglês, HC, e Condutância Incremental, que é conhecida como INC, né, em inglês também. Então, essas técnicas são muito conhecidas e muito utilizadas em sistemas fotovoltaicos, tá? E elas obtêm com relativa rapidez e precisão esses pontos de máxima potência. Só que essas técnicas não são adequadas para o tema que a gente está propondo aqui, que é obter o ponto de máximo global, que a gente vai discutir já já, tá? Olha, associado a essas curvas ainda aqui, né, que a gente tratou aqui, essa variação de condição de radiância, por exemplo, tem aqui algumas fotos, né, mostrando que, dependendo das condições meteorológicas, radiância solar e temperatura, aqui tem uma situação de painel, né, nessa primeira foto, aqui tem uma situação de sombreamento, ó, mostrando claramente parte dessa instalação sombreada. E o que é que acontece se a gente tem esse sombreamento? Chamado sombreamento parcial, né? A gente não tem um sombreamento em cima de todo o arranjo fotovoltaico. Esse sombreamento parcial, dependendo da persistência, o tempo que isso fica, né, incide sobre esse conjunto, ele pode levar a falhas mecânicas, falhas elétricas, perdas de energia ocorrem devido à redução da capacidade de produção e eficiência de geração e até pontos quentes, tá? Então, o sombreamento parcial é um problema real, né, que a gente tem e que acontece principalmente em situações de grandes arranjos fotovoltaicos, por exemplo, como é o caso aqui, com vários módulos instalados aqui em cima desse telhado, né? Bom, no sombreamento parcial, observe o efeito que a gente tem aqui, ó. Se a gente tem um sistema sem sombreamento parcial, a gente tem essa curva vermelha aqui, que está mostrando uma radiância uniforme. Então, a gente consegue gerar correntes maiores, consequentemente, consegue obter também uma potência maior para o mesmo nível de tensão. Quando a gente tem um sombreamento parcial, a corrente total acaba sendo limitada pela corrente que passa no módulo sombreado, tá? Ó, se eu tenho um arranjo em série, como está mostrado aqui nessa figura, ó, 6 módulos fotovoltaicos em série, a corrente é única, né? Isso se eu considero que eu não tenho esses diodos aí de desvio. Então, essa corrente sendo única em cima dos 6 módulos, tá? Circulando aí pelos módulos, eu vou ter a corrente limitada pela corrente de que tem a menor intensidade de radiância, ou seja, o módulo que está sombreado vai limitar essa corrente. Bom, essa limitação de corrente, né, é ruim, porque eu vou perder energia aí no processo. Então, qual é a solução que foi colocada? Usar diodos de desvio ou diodos de bypass, que são esses diodos que estão colocados aí em paralelo com cada um desses módulos. Ao colocar os diodos de desvio, agora eu consigo bypassar o módulo que tem menor radiância, ou seja, eu consigo trabalhar com energia um pouco melhor, mas a consequência de uso desses diodos é criar uma curva mais
diferente, né? Uma curva diferente do que a gente tem em relação à irradiância uniforme, que é a que está em vermelho. E aí eu gero essa curva que está em azul, por exemplo, que eu passo a ter agora múltiplos picos. E aí eu agora tenho dificuldade em usar as técnicas clássicas, como, por exemplo, a perturba observa, ou a hill climb aqui, ou a condutância incremental. Qualquer técnica dessa, ela busca o ponto de máxima potência, mas ela não é otimizada para alcançar o máximo global. Então, suponha que uma técnica dessa está operando aqui à esquerda, na curva, na faixa de 100 volts aí nessa curva. Então, quando ela vai crescendo para a direita, tentando rastrear essa curva em azul, ela vai chegar nesse primeiro pico aqui local e vai achar que é o máximo global de toda a curva, porque ela não sabe diferenciar um máximo local de um máximo global. Então, ela termina ficando presa nessa curva aqui, nessa parte do pico menor, e aí não consegue extrair o máximo de potência que poderia. Tá? Então, esse é um problema das técnicas clássicas, e por isso começa a se propor técnicas que obtêm realmente o máximo global da curva, especialmente buscando as soluções para uma lógica de sombreamento parcial, como essa curva em azul. Como eu adiantei ali, ó, as técnicas clássicas elas são inviáveis para condições de radiância não uniforme, que é aquela curva em azul, e podem ficar operando em um máximo local enquanto o sombreamento permanecer. Para vocês terem uma ideia do valor do tema, né, nesse momento de pesquisa, Eduardo fez uma busca no Google Scholar por duas palavras-chave. Primeiro, o GMPPT, né, onde ele procurou aí o GMPPT e alcançou 546 publicações aí nos últimos 5 anos. Essa pesquisa, se eu não me engano, foi de 21 de janeiro, que ele colocou na tese. Quer dizer, ele fez a qualificação, tá? Eduardo não defendeu a tese ainda. Ele fez o exame de qualificação, que a gente chama o projeto de tese, e defendeu recentemente. Então, na busca que ele fez em janeiro, 546 trabalhos associados ao termo GMPPT, que é o Global Maximum PowerPoint Tracking. E 2.120 trabalhos quando ele buscou por Global Maximum PowerPoint. Então, observe quanta gente está trabalhando nesse tema e publicando coisas a respeito disso, mostrando a relevância do tema, né, que a gente está estudando aqui também no trabalho de Eduardo de doutorado, orientado por mim e por Gustavo. Bom, e quais são as técnicas que a gente tem na literatura para buscar esse ponto de máxima potência global, tá? Tem os algoritmos de computação suave, que são os algoritmos aí baseados em rede neural artificial, lógica fuzzy, tá? Enxame de partículas, né? Tem várias técnicas aí que usam o poder dos computadores modernos, modelam matematicamente os fenômenos observados na natureza, mas, em geral, elas são lentas no processo de busca desse ponto de máximo global. Os algoritmos heurísticos, por outro lado, eles são os algoritmos que ficam tentativa e erro, tá? Então, eles vão mudando o nível de tensão, vão observando a potência que está acontecendo naquele sistema e vão tentando achar um ponto de melhor valor de potência. Então, são algoritmos que têm um elevado tempo de convergência, muitas iterações, mas são simples, tá? Porque são algoritmos do tipo tentativa e erro, então algoritmos simples. O baseado em modelo são algoritmos já mais complexos um pouco, mas eles são bastante precisos, tá? A gente vai falar um pouquinho deles já já. E os algoritmos híbridos que tentam fazer uso do, por exemplo, heurístico com o modelo. Ou seja, ele usa o modelo no primeiro momento para fazer com que o arranjo fotovoltaico se aproxime do valor ótimo e, em seguida, usa o método heurístico para fazer o ajuste fino daquele ponto de máxima potência. Só que, na pesquisa que foi realizada também, se identificou que esses algoritmos híbridos, eles têm normalmente algum problema. Alguns são rápidos na busca, como está sendo mostrado aqui, mas não garantem a convergência em qualquer situação para o GMPP. Outros algoritmos são lentos na busca, mas garantem a convergência em qualquer situação, tá? Então, a gente tem, ou ele é rápido e nem sempre acerta o ponto de máxima potência global, ou ele é lento, mas consegue garantir a convergência do ponto de máxima potência global. E aí veio uma brecha, né, para a gente, né? Ó, vamos tentar fazer algo aí que consiga ser rápido na busca e consiga garantir a convergência para o ponto ótimo sempre, né? Se possível, sempre, 100% das vezes. Bom, aí para fazer isso, Eduardo escolheu o modelo de 2 diodos, né? Porque ele é mais preciso em relação ao modelo de 1 diodo. A gente tem na literatura, basicamente, 2 tipos, né?
Tem 3 diodos também, mas é menos comum. A gente usa normalmente o modelo de um diodo ou 2 diodos para tentar modelar o efeito de um módulo fotovoltaico. E aí a gente tem, nesse caso, maior velocidade de rastreio, a resposta é mais rápida, perda reduzida de energia, mas o modelo ele não é perfeito. Por que não é perfeito? Porque o painel envelhece, né? Ele pode ter alguma falha. Então, o modelo ele não garante que você vai estar no ponto ótimo 100%. Então, é adequado que você trabalhe com um método heurístico, que é o quê? Trabalhar o modelo para a convergência ser rápida, né? Se aproximar do ponto ótimo rapidamente, e em seguida o método heurístico para garantir que você consiga ter o ajuste fino. E aí o modelo mais heurístico faz com que o trabalho se torne realmente eficaz. Então, a proposta na tese de Eduardo é uma técnica híbrida de GMPPT, né? Para fazer isso, ele propôs também um estimador de radiância. Por que isso? Porque o medidor de radiância é um elemento caro, tá? Um piranômetro, por exemplo. Então, se você vai trabalhar com um medidor de radiância para vários módulos, isso se torna bastante caro. Então, ele propôs o estimador de radiância também para a técnica proposta e também uma técnica baseada puramente em modelo, com baixo esforço computacional. Lembrando que o modelo, né, ele vai errar algumas vezes porque o painel vai envelhecer, então é um custo-benefício. Você consegue ter uma técnica mais simples, com baixo esforço computacional, mas não tem a precisão tão garantida como a técnica híbrida, que usa também uma técnica heurística no final para fazer esse ajuste fino. Bom, em termos de técnica segmento de MPP, só para localizar onde a gente vai aplicar, né? Os sistemas fotovoltaicos, ele basicamente tem 2 tipos, os centralizados e os descentralizados, se a gente define de uma forma mais geral, tá? No sistema centralizado, a gente tem vários módulos conectados ao inversor central, como está aqui na figura, 2 tipos de arranjo, né? Com o inversor CCCA. Essa rede que a gente está conectando esse inversor pode ser monofásica ou trifásica, né? Depende do nível de potência. Mas a gente tem um único controle de Max PowerPoint Tracking, né? Ou seja, um único controle para todo esse conjunto de arranjo. Então, obviamente, a gente não tem eficiência no processo de rastreamento, porque eu posso estar com um módulo com nível de radiância e temperatura completamente diferente de outro. E aí eu tenho um inversor só para obter esse ponto de máxima potência. Então, a gente não consegue obter uma precisão tão grande nessa obtenção do ponto de máxima potência que a gente poderia usando conversores separadamente. Os sistemas descentralizados, a gente tem basicamente 2 tipos. Um que a gente usa o inversor do tipo string, tá? Então, um inversor para cada grupo de painéis em série. E a gente tem o inversor multistring, onde tem um inversor único conectado ao barramento, mas a gente tem conversores CCCC separados, ou seja, a cada grupo de string aqui, eu tenho um CCCC. A gente vai focar os resultados lá na frente numa estrutura mais ou menos pensando no multistring, porque a gente vai fazer um ensaio experimental com conversor CCCC do tipo buck boost, tá? E aí é como se a gente estivesse usando sempre uma estrutura com CCCC na frente, e a gente fez isso para os testes experimentais que a gente vai apresentar daqui a pouco. Bom, o sombreamento parcial ele é muito importante porque os módulos não sombreados possuem a corrente mais elevada. Então, observe essa figura aqui, ó, corrente tensão. Essa curva, observe que tem uma corrente do módulo aqui que está à direita, tá? Que seria o módulo de maior irradiância, que está aí apontado, né, nessa curva. E eu tenho um módulo de menor irradiância, que está aqui com a curva com a corrente um pouquinho mais baixa em relação ao primeiro. Para ter o arranjo, como é um arranjo série, tá? A corrente é única. Então, quando eu trabalho para operar a corrente do módulo nesse ponto aqui, que seria de máxima potência, vamos dizer, associada à máxima potência, o que é que vai acontecer? O módulo de menor irradiância, ele vai terminar operando com a tensão negativa. Então, ele vai estar consumindo potência. Seria como se fosse uma carga. Então, veja que absurdo. Eu estou com o sistema de fotovoltaico para gerar energia e parte do sistema está absorvendo energia, está funcionando como carga. Bom, isso aí não tem coerência, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar diodos de bypass ou diodos de desvio, que são aqueles diodos que a gente falou lá atrás. Vou voltar rapidinho, né? Esses diodos aqui, ó. Esses diodos de desvio, eles vão fazer exatamente que o módulo fotovoltaico, nenhum deles trabalhe como carga. Porque quando a radiância baixar demais, o diodo de desvio daquele módulo específico em radiância baixa vai operar e vai fazer com que esse módulo não vire carga.
Então, vou ter agora um trabalho com a obtenção de melhor energia em relação à situação que eu não tenho diodo de bypass. Então, observe, se eu tenho 100 diodo de desvio, a minha curva seria essa daqui, ó, que está sendo colocada aqui, MPP do arranjo sombreado, 100 diodos de desvio. Enquanto, quando eu coloco o diodo de desvio, eu crio um ponto de máxima potência global sombreado agora com diodo de desvio. Observe que eu passo a ter múltiplos picos agora, né? Então, essa é a dificuldade. Coloquei o diodo de desvio para evitar um problema de superaquecimento, de ter painel fotovoltaico operando como carga, em vez de gerando energia, mas eu criei múltiplos picos de potência, e aí as técnicas clássicas que são usadas em muitos sistemas comerciais, elas não conseguem obter o ponto de máxima potência global, tá? Elas podem ficar presas num pico local. Então, para a gente ter sucesso em situações que a gente tem o máximo global e o máximo local, a gente precisa de uma técnica que busca o Global Maximum Power Point, né, GMPP, numa fase chamada global, e uma fase local que a gente mantém o pico de potência identificado como pico ótimo, né, que aí pode ser uma técnica clássica mesmo, perturba, observa, condutância incremental. Então, são duas etapas. E como é que eu saio da fase local para a fase global? Eu posso fazer isso de duas formas. Posso ter uma contagem temporal, por exemplo, a cada minuto, a cada 10 minutos, eu verifico se está tendo algum sombreamento naquele sistema. Então, a cada tempo determinado, eu faço uma busca global para ver se houve algum sombreamento, por exemplo, ou eu faço um algoritmo de detecção de sombreamento. O que seria isso? Um algoritmo que identifica se houve uma mudança de potência muito brusca, por exemplo, no sistema. Ou houve uma mudança de potência estranha, muito brusca. Então, é bom fazer a fase global para ver o que aconteceu aí. Então, eu tenho essas duas formas de passar de um sistema para outro, de uma fase local para global, tá? No algoritmo. E aí eu tenho algumas possibilidades de algoritmo, tá? Tem o VWS, Voltage Window Search, tem o Max Power Trapezium, MPT. Isso foi proposto por um aluno de mestrado que trabalhou conosco também, comigo e Fabrício, que é Arthur, que é professor no departamento agora. Ele propôs essa técnica MPT, uma técnica bem interessante, mas, como toda pesquisa evolui, chegaram duas técnicas mais recentes, uma que usou a técnica dele, ó, ele modificou a técnica de Arthur, então, Modified MPT. Então, quer dizer que ele pegou a técnica que Arthur propôs aqui na UFPE e melhorou um pouquinho mais, e uma técnica que o autor não batizou, então a gente vai chamar de Rachem-Zadeh, tá? Que é o nome do autor, do principal autor do artigo. Eu vou falar um pouquinho só das duas últimas, tá? Que são as mais recentes, para que sejam comparadas lá no final. A técnica de Rachem-Zadeh, ele tem uma complexidade baixa para séries fotovoltaicas. Série fotovoltaica, pessoal, é um arranjo de fotovoltaica que tem painéis em série, tá? Não tem arranjo em paralelo. Nesse caso, o que é que ele descobriu no estudo dele? Ele descobriu que a corrente no ponto de máxima potência global é igual à corrente no ponto de máxima potência do módulo fotovoltaico que tem a menor irradiância e não está curto-circuitado pelo diodo de desvio. Vamos entender isso um pouquinho melhor aqui, ó. Observe essa situação aqui, que eu tenho 6 painéis fotovoltaicos ligados em série, e aí eu tenho 2 módulos, que são 1 e o 2 aqui, com um nível de radiância maior, então a corrente ótima deles é 6,85 A, como está mostrado aqui. Eu tenho os módulos M3 e M4 com a radiância intermediária, então 4,47 A. Se eu não me engano, M1 e M2 nesse exemplo, eles estão com 900 watts metro quadrado, M3 e M4 com 600 watts metro quadrado e M5 e M6 com 100 watts metro quadrado. Se eu não me engano, é isso, tá? E o M5 e M6, obviamente, estão com correntes muito baixas. E eles vão ser bypassados, tá? Por esse arranjo de série aqui, eles vão ser bypassados. Ou seja, o diodo de desvio vai atuar para que ele não funcione como carga. E aí, M5 e M6, eles não estão operando como módulo. Passou a ser o diodo aqui, ó, passando eles. E aí, o que é que o Zadeh está dizendo, Rachem-Zadeh? Ele está dizendo que a corrente global ótima é próxima daquela corrente do módulo que tem a menor irradiância, mas não foi curto-circuitado pelo diodo. Nesse caso, M5 e M6 foram curto-circuitados pelo diodo. Então, os módulos de menor irradiância que não foram bypassados são M3 e M4, que tem a corrente de 4,47 A.
Aí observe o que ele viu nesse exemplo, que 4,47 amperes esperado teórico, ele obteve 4,64. Então, realmente, o valor obtido é muito próximo. Está aqui essa figurinha mostrando, ó, o valor de corrente aqui, se a gente projetar para o eixo Y aqui, que está a corrente do módulo fotovoltaico, essa corrente está aí na faixa de 4,64 amperes. Então, quer dizer que o ponto de máximo global, ele está realmente próximo daquela história do arranjo que tem menor irradiância, mas não foi contornado, ou seja, não foi bypassado pelos diodos, tá? Ele fez 50 simulações, o Rachem Zadeh, e comprovou que essa teoria funciona, ou seja, sempre está a corrente próxima desse módulo de menor irradiância, mas que não foi bypassado pelo diodo de desvio. Um resumo da técnica de Rachem Zadeh. O objetivo aqui, obviamente, não é detalhar essa técnica, né? Tem um artigo que ele propôs e a gente pode também conversar, Eduardo tem material também, mas dá uma visão geral, né? Porque o objetivo é Eduardo apresentar a técnica dele também já já. Então, nesse algoritmo, cada interação, a corrente do ponto de máxima potência de um dos módulos é obtida pela equação 1. A equação 1 é essa equação aqui de corrente, ó, que leva em função variação de temperatura e radiância, tá? A condição de corrente no STC, que é a condição padrão, né, de teste, que é 1000 watts metro quadrado de radiância e 25 graus Celsius de temperatura. Então, ele pega aquela equação e aí a corrente selecionada pode ser comparada com a corrente fotogerada de cada módulo. Assim, ele consegue descobrir quais módulos estão sendo desviados pelos diodos. Ou seja, ele usando a equação 1, tá? Ele consegue descobrir quais os módulos fotovoltaicos que estão tendo diodo de bypass e qual aqueles que estão realmente operando como módulo fotovoltaico gerando energia. Se a corrente fotogerada do módulo for maior ou igual à corrente do arranjo, o módulo não está contornado, ou seja, está gerando energia. Caso contrário, o diodo de desvio atua e o módulo fotovoltaico para de gerar energia. Sabendo quais são os módulos que estarão desativados pelo diodo de bypass, pode-se calcular, então, o valor de tensão do ponto de máxima global, tá? A outra técnica é a técnica de MPT, tá? Que é a história da modificação do trapézio lá que Arthur propôs. No estudo estatístico feito por Arthur, né, e também por um trabalho anterior, se comprovou que quando a gente tem esses picos globais, nunca ocorre desse pico estar acima de 0,9 tensão do circuito aberto na condição padrão de teste STC. Então, essa linha vertical verde, espero que esteja clara a visualização, essa linha vertical verde está no 0,9 VOC STC. Então, nunca o ponto de máximo global vai estar à direita desse ponto de tensão. E o limite mínimo, esse autor, né, eu esqueci agora o nome do autor que propôs essa técnica, mas, bom... É Chu, pronto, valeu, Eduardo. Então, o Chu, tá, ele propôs a técnica que ele observa o ponto de tensão mínima a partir de um limite inferior gerado por uma reta aqui de corrente, tá? Então, como é que vai funcionar esse caso? Eu vou tentar ilustrar aqui rapidamente. É o seguinte, suponha que eu estou nessa curva em cinza, operando nesse ponto G' aqui, tá? Esse ponto G', e aí eu obteve uma condição agora de sombreamento parcial. A curva cinza passou agora para a curva preta, ou seja, a condição mudou. Então, agora eu estou trabalhando na curva preta. Então, como eu estava operando nesse ponto de tensão aqui associado ao ponto G', automaticamente mudei para a curva que está em preto, então veio para esse ponto B aqui, que é essa tensão VB, tá? Quando veio para esse ponto B, se a gente passa uma linha aqui horizontal, ó, eu vou chegar no valor de potência nesse ponto atual agora, tá? E aí o cruzamento dessa linha horizontal com essa linha tracejada aqui em verde, tá? Ela me gera o mínimo de tensão da busca. Ou seja, o Chu ele provou que a tensão não estará abaixo desse valor. Então, esse é o ponto mínimo de tensão que eu preciso rastrear para encontrar o ponto de máxima potência global. E qual é o valor máximo? O valor máximo está associado à curva de corrente, que acontece no encontro. Ó, essa potência vem aqui, horizontal, encontra o 0,9 VOC nesse ponto 2 aqui, ó, e aí eu traço uma linha que representa a corrente desse ponto 2 para a origem. E aí, ó, ela encontrou nesse ponto C, aqui da curva preta.
Então, esse valor de VC é o ponto máximo de tensão e o valor de VD é o ponto mínimo de tensão. Ou seja, o Shu provou que nenhum máximo global ele vai estar fora desse intervalo que ele descobriu. Então, não preciso rastrear a curva inteira que está em preto. Eu preciso rastrear apenas o intervalo entre VD e VC. Tá? E isso é importante porque eu ganho tempo. Em vez de rastrear a curva inteira em pontos que não me dão um máximo global, eu vou rastrear uma curva menor, parte da curva, e aí vou conseguir mais rapidamente chegar ao máximo global. Tá? Eu não vou detalhar muito aqui essa busca, mas ele vai ficar excursionando aqui. Ele sai de VB, vem para VC, depois volta aqui, ó, esse percurso que está em vermelho, vai até no máximo esse valor aqui de VE, porque ele vai atualizando, né, esse valor de potência possível, e aí vai voltar e ficar no ponto, vai chegar aqui no VG e vai descobrir que esse é o valor de máximo global do sistema, tá? E aí vai ficar aqui porque ele descobriu que esse ponto em VG é maior do que o ponto VB que eu tinha obtido anteriormente. Bom, tem um segundo exemplo aqui, tá? Na mesma coisa da técnica do Shu, mas eu acredito que essa figura anterior já foi suficiente para ilustrar o princípio da técnica de rastreamento, o quanto ele ganha de busca em relação às técnicas usuais, tá? Então, eu vou passar agora a palavra para o Eduardo, ele vai apresentar a proposta dele, e aí depois eu volto para apresentar os resultados. Rapidinho, Eduardo, só lembrando, tá? O teu trabalho de doutorado é bastante denso, e aí eu acho que não vale a pena um detalhamento profundo, tá? Certo, tranquilo. E aí os alunos, obviamente, ou as pessoas, professores, quem estiver participando, tiver curiosidade, pode bater um papo com você, tem o nosso e-mail aí, a gente pode deixar telefone também. E aí detalha mais, entende? Para que a gente não fique uma apresentação muito cansativa, né, para quem está assistindo. Mas, perfeito. Obrigado aí, Eduardo, por aceitar meu convite, né, junto com o Paulo aí, que me convidou inicialmente. Isso. E aí eu falei para Paulo que era interessante ter a presença do Eduardo junto aí. Então, obrigado, Eduardo, por aceitar meu convite também de estar aí conosco. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Beleza, professor. Obrigado aí também por ter me convidado, né? Ao Paulo aí, pela oportunidade. Agora, talvez eu queria compartilhar aqui, eu não sei se o senhor tem que parar aí, professor. Apresentação, deixa eu ver. Parei agora, Eduardo, para que você gerencie mais fácil aí. Depois, quando eu voltar, eu compartilho novamente. Certo. Aí vocês estão vendo a tela? Estamos sim. Opa! Estão vendo aí, né? Pronto, perfeito. Então, como o professor Marcelo introduziu, né? Até as técnicas heurísticas, né? Em resumo, como a gente viu nesses últimos exemplos, elas estão evitando regiões de busca para fazer o algoritmo ficar mais rápido, né? O que vai proporcionar ganho de energia, né? Daí é que surgiram, então, as técnicas baseadas em modelo, né? Geralmente, as técnicas baseadas em modelo, elas são aquelas mais rápidas, né? Então, elas têm uma resposta dinâmica mais rápidas. Porém, dependendo da técnica, ela pode ou não garantir convergência, né? Ou seja, pode garantir ou não o ponto de máxima potência global. Bom, então aqui eu vou fazer uma sucinta descrição do modelo de dois diodos, né? E o porquê a gente utiliza ele. Depois, em si, vem a técnica, né? Que a gente chamou ela de MPCCG, né? Que é a técnica de máxima potência da curva característica global, né? Vem o estimador de radiância também proposto, como o professor Marcelo falou, é importante, né, estimar a radiância de cada um dos módulos. E para isso, economicamente falando, é importante ter um estimador e não um piranômetro em cada um deles, né? E como contribuição também desse trabalho, né, no caso até agora desse projeto de tese, vem uma técnica, né, que por enquanto ela está apenas baseada em modelo, com o objetivo de fazer contraponto à técnica de Rachin-Zadeh, né? Eu vou tentar explicar o porquê. Bom, o modelo de dois diodos, como... Deixa eu só botar aqui tela cheia, tá chique melhor, né? Bom, o modelo de dois diodos, como o professor Marcelo falou, ele se diferencia, né, do modelo de um diodo pela adição do segundo diodo aqui, né, que vai gerar uma nova corrente de saturação reversa, né? Essa corrente, ela vem do fenômeno de recombinação, né? Então, a gente quer ter uma precisão maior, né,
por se tratar de uma técnica baseada em modelo, a gente está utilizando o modelo de 2 diodos. Então, adiciona-se um segundo diodo, de tal maneira que agora esses geradores, né, solares, os módulos fotovoltaicos, eles podem ser melhor representados, né, de forma tal que vão oferecer uma precisão maior em energia, né. Aqui está a corrente de saída do módulo, né, do modelo matemático, no caso, né, onde cada um desses parâmetros aqui estão representados como RS, RP, né, representando a resistência série, paralela, né, obviamente devido à queda de tensão, né, no módulo, a corrente de fuga, tem aqui também a corrente de saturação que passa em cada um dos módulos, os fatores de idealidade, a tensão térmica, etc. Bom, porém, o modelo ele não faz nada só, né? É necessário a gente estimar esses parâmetros de maneira offline para, então, aplicar o modelo no método, né? Então, a técnica escolhida, que veio também do trabalho, né, de Agnaldo, que foi um aluno nosso aqui também, né, que estudou com a gente, né? A técnica de Pattern Search, né? Essa técnica híbrida, que é conhecida como Pattern Search, né? A técnica TH-PS. Essa técnica ela é interessante, né? Porque ela não precisa de informações sobre o gradiente da função objetivo, né? De certa maneira, ela tem uma simplicidade na sua implementação, né? Facilitando, assim, a aplicação e garantindo convergência. De maneira geral, a gente pode dividir essa técnica em 2 etapas, né? A etapa 1, ela estima os parâmetros de referência relacionados a cada uma das curvas, né? E depois, da curva IV, no caso, né, de referência, e depois ela estima, né, para outras curvas IV com valores distintos de S e T, né? Ou seja, de radiância e temperatura. Essa figura fica mais clara, né? Para o módulo do tipo telúrico de cádmio, né? Quando você tem a etapa 1 acontecendo aqui, né? Que foi simulada, né, a partir do modelo matemático para os valores de S e T que a técnica foi executada, né? Quando eu aplico para condições diferentes, né, de S e T, isto é, de radiância e temperatura, pode perceber que o modelo ele fica muito parecido com o resultado experimental, o resultado real que deveria ocorrer, né? Então, pode-se afirmar, né, que o modelo continua muito bem representado, né? Ou seja, as curvas P e V do modelo correspondem às experimentais. Isto quer dizer que se a gente pegar, né, aqueles parâmetros que foram estimados a partir dessa técnica e implementar no modelo, vai conseguir obter todas essas curvas bem feitinhas, né? Bom, como eu havia comentado, né, essa técnica ela tem esse nome porque ela foi inspirada, obviamente, na técnica que funciona, né, que também é uma técnica baseada em modelo, que funciona para a condição de radiância uniforme, né? Como o professor Marcelo falou, nessa técnica ela tem um único pico e aí você pode encontrar ela facilmente, né? Nessa técnica também é utilizado o modelo dos diodos e as equações são resolvidas pelo método iterativo de Newton-Raphson, né? É necessário um método numérico porque esse tipo de equação é chamado de uma equação transcendental, né? Que a função que você quer, né, a grandeza que você quer depende dela mesma, né? Então, obviamente, tem que ser resolvido por um método numérico. E o método, nesse caso, escolhido foi o Newton-Raphson, né? Bom, no caso do MPCC, é utilizado um limite superior K% para o tipo de módulo da quiosfera, né? Esse valor de K vai mudar para cada um dos módulos que você escolher, né? Os resultados que a gente obteve foram escolhidos o módulo do tipo quiosfera. Então, na técnica de MPCC, foi visto que, dependendo da irradiância e da temperatura, o K% pode variar de 77 a 82, mais ou menos, né? Então, o MPCC ele era implementado com um valor nessa faixa, né? Como ele fazia uma busca pelo limite superior, porque é o único ponto, certo? O único ponto de potência, ele utilizava um valor de 82 para a sua técnica. Porém, né, a gente sabe que muitos autores, eles utilizam esse fator de 80%, né? Para as condições de radiância uniforme, né? Porém, esse tipo de varredura pode ser falha, porque no momento em que eu vou saltando para cada um dos picos locais, a partir de 0,8 VOC ou 0,82, dependendo do tipo de módulo, né? Se você quiser ser mais preciso, os picos locais vão se afastando, né, dos pontos de 0,8 VOC. A cada vez que eu tiver uma quantidade maior desses subconjuntos, né, desses picos, eu vou ter um afastamento cada vez maior, né? Pode observar aqui que essa linha tracejada vertical é o ponto em que 0,8 VOC está ocorrendo.
E aqui o pontinho vermelho é o ponto em que o pico local, de fato, acontece. Então, caso eu utilizasse uma busca de 0.8 VOC em 0.8 VOC e utilizasse um método heurístico para refinar esse ponto, obviamente que dependendo da situação ele erraria. Aqui só tem 6 tipos de radiâncias diferentes, né? Mas se você expandir isso para 10, 12, o erro é cada vez mais drástico, até o momento em que essa linha vertical ela vai chegar no pico local anterior, certo? Fazendo com que o método falhe drasticamente, né? Então, dessa forma, é necessário uma inteligência adicional para diferenciar os picos locais dos picos globais, né? Sem necessariamente fazer esse tipo de salto sem nenhuma inteligência adicional. Daí é que surgiu, então, a técnica de MPCCG, né? Dessa forma, foi definida as tensões de subconjunto. Quem são essas tensões de subconjunto? A tensão de subconjunto é definida como a tensão limite do arranjo quando o diodo do módulo de maior irradiância seguinte começa a bloquear. Então, imagine aqui que eu tenho um conjunto de módulos, todos eles em série, de 6 módulos, por exemplo, cada um com uma irradiância. S1 no primeiro subconjunto, S2 no segundo, S3 no terceiro e assim por diante. Onde S1 é maior do que S2, que é maior que S3. Então, a tensão de V sub 1, ela vai ser armazenada no algoritmo quando esse diodo aqui começar a bloquear, né? Ou seja, quando a tensão do arranjo, né? Do arranjo seguinte começar a bloquear. Então, a gente pode armazenar a tensão V sub 1 dessa forma. No momento que esse diodo, ou esse conjunto de diodos aqui, né? Porque esse subconjunto pode ser representado por mais de um módulo, né? Nesse caso, eu estou considerando como se fosse só um módulo. Então, bloqueou, eu armazeno essa tensão de V sub 1. Por que essa tensão de V sub 1 vai ser importante? Porque eu posso fazer esse salto a partir das tensões de V sub 1 e não a partir de 0.8 VOC em cada um dos subconjuntos, certo? Eu posso, então, garantir que o salto a partir de V sub 1 vai me trazer um ponto próximo ao pico local, uma vez que agora o problema se torna um problema de sombreamento uniforme, de radiância uniforme, né? Onde você vai ter o salto de V sub para um valor em que só tem um único pico, certo? Então, dessa forma, todo esse algoritmo ele é implementado numa simulação virtual, né? Nessa simulação virtual é necessário a temperatura e a irradiância de cada módulo. Então, a temperatura, a gente usa um sensor de temperatura, que é barato, né? E a irradiância, a gente tem algumas opções. Uma delas é o estimador e a outra é utilizar também um sensor de irradiância, que nesse caso seria o piranômetro, né? Os parâmetros relacionados a ST do modelador de diodos também são necessários. Alguns deles, né, são calculados, né, a partir de fórmulas analíticas com os parâmetros estimados a partir da técnica THPS, ok? Outros parâmetros desses que são necessários para o cálculo da resistência C, da resistência paralela, da corrente fotogerada e das correntes de saturação são obtidos do datasheet. Mas isso a gente já tem de maneira offline, né, que isso a gente já sabe. Como o professor falou também, para fazer a transição de um pico para o outro, de uma curva para outra, é necessário a gente definir um valor de ΔS, né, uma diferença de radiância, que nesse caso foi definido como 10 watts por metro quadrado. Outro gatilho também interessante é o da temperatura, né? Quando a temperatura mudar, a gente pode, obviamente, também saltar de uma curva para outra, além da representação do diodo desvio, né, que eu não vou me alongar muito aqui, mas é necessário também a gente representar esse diodo para a técnica. Então, o primeiro pico, ele pode ocorrer em 0.8 VOC-N1. Quem é esse N1? Esse N1, naturalmente, é o número de módulos que tem a maior irradiância, porque é o primeiro pico, né? O salto do segundo vai ser de V sub 1 até o próximo pico. E aí, dependendo de quantos módulos tiver aquela mesma irradiância, a gente vai alterando o número N aqui, né? N1, N2 e aí vai. Bom, dessa maneira é necessário, a partir da temperatura e irradiância e desses parâmetros, encontrar a tensão e a corrente em cada um dos módulos, né? De maneira que a cada ponto de tensão que o algoritmo percorre, ele calcula um ponto de corrente. Ou seja, naturalmente, em cada módulo a gente vai precisar de duas variáveis, né? Nós precisamos de duas variáveis aqui, que no caso é a tensão e a corrente em cada um dos módulos. Então, naturalmente, se eu tiver essa situação de uma série fotovoltaica formada por 6 módulos, eu vou precisar de 12 equações para resolver esse sistema
né, por Newton-Raphson. No caso, eu vou ter que, no final de tudo, formar um jacobiano e resolver o sistema de forma a minimizar o erro. Bom, a primeira equação, ela vem da corrente de saída da série fotovoltaica. No caso aqui, cada um desses módulos vai ter essa corrente. Então, nós temos o quê? 6 equações. Outras 6 equações, as outras 6, no caso, podem vir da lei da corrente de Kirchhoff e da lei das tensões de Kirchhoff, né? Lei das malhas. De forma tal que é montado uma matriz com as funções objetivas, né? As 6 primeiras da corrente de saída de cada um dos módulos, os outros 5 vai ser a tensão dos nós, e aqui a lei das malhas, lá naquela malha que forma aquela tensão. Então, eu utilizo esse método numérico de Newton-Raphson, calculando jacobiano, suas derivadas, isso tudo implementado, obviamente, no microcontrolador a partir da linguagem C, e a gente calcula cada uma das correntes de tensão. E com isso é possível verificar, então, depois, né, por comparação, qual é o maior pico. Ora, eu tenho a corrente de tensão em cada um dos módulos, e aí eu vou poder, então, verificar cada um dos picos, né? E calcular, no final, a corrente total, que seria a corrente 1, a corrente de saída, né? E a relação entre esse diodo aqui, que é a tensão sobre a resistência de bypass, né? A resistência do diodo de desvio. De maneira tal que a gente pode generalizar a técnica, onde K é o número de subconjuntos, né? E NK é o número de módulos daquele subconjunto K, certo? Então, o primeiro salto é para 0,8 VOCN1. Chegou em V sub 1, a técnica detecta que o próximo diodo bloqueou. Se o próximo diodo bloqueou, é porque mudou essa irradiância. Então, eu posso fazer um salto para 0,8 VOCN2. Obviamente, eu tenho que somar com o V sub 1, porque a curva vai andando, né? E a tensão vai ficando cada vez maior. E assim sucessivamente. Então, algumas características da técnica que a gente verificou a partir de simulações e resultados experimentais é que a tensão de referência ela fica muito próxima à tensão de MPP. Aquela tensão que eu vou mandar lá para o controlador já é muito, muito próxima da tensão de MPP, sendo quase que desnecessário a utilização de um método heurístico para refinar esse ponto. Porém, como já foi comentado, os módulos eles envelhecem e é preciso atualizar, então, os seus parâmetros, né? Por isso que é importante, então, a técnica heurística para fazer o refinamento. Bom, esse algoritmo ele é realizado antes de fornecer qualquer informação ao inversor. Então, eu só vou ter uma mudança, eu só vou ter um carregamento do barramento do inversor quando o algoritmo todo rodar. Então, por isso, essa é a grande vantagem das técnicas baseadas em modelo, né? Porque as técnicas heurísticas, como aquela do MMPT, ele fica varrendo a curva de fato, né? O inversor fica botando aquela tensão de maneira que perde-se muito tempo na busca do ponto. As técnicas baseadas em modelo, não. Em um único passo de GMPPT, né, de MPPT, ela resolve todas aquelas equações, calcula o ponto e já envia ao inversor a condição de operação ideal. De maneira tal que é possível, né, generalizar para arranjos fotovoltaicos. Né? Arranjos fotovoltaicos eu vou ter uma condição de M séries fotovoltaicas de N módulos. Né? Então eu tenho agora uma condição de M séries, cada uma com N módulos. Dessa forma, é necessário 2N, né? 2N equações para cada série, né? Onde N é o número de módulos. Bom, da mesma forma, aqui são precisos aquelas 2N equações, né? Onde a primeira vem da corrente de saída de cada um dos módulos, lei dos nós e lei das malhas, de cada uma das situações. Formou-se o jacobiano, calcula-se a corrente. Porém, nesse caso, quando é apresentado um arranjo fotovoltaico, né, as curvas das séries fotovoltaicas elas vão ter distribuições diferentes. Caso ocorra uma distribuição conforme apresentada nessa figura, pode-se então simplificar, né, em vez de ser calculado, né, cada uma das séries separadamente, a gente pode fazer uma simplificação, porque, ora, eu tenho 6 irradiâncias diferentes nessa situação. Mas aqui só são formados 3 picos, né, visíveis, né? Então a gente não precisa varrer cada uma das curvas, ou melhor, a gente não precisa fazer aqueles cálculos 2 vezes, a gente pode fazer uma única vez, né? Considerando os valores médios, né? Tanto de V sub, que é aquela tensão de subconjunto, quanto de VOC, da tensão de circuito aberto. Então, nesse caso, a técnica faz o salto para próximo de 0,8 VOC médio, né? Que é cada uma das séries em paralelo, e aí ele vai até o V sub, que é a tensão de subconjunto do maior das séries. Eu vou estar lá varrendo a curva. No momento que bloqueou o diodo do vermelho e bloqueou o diodo do azul, eu sei que houve uma mudança das duas, né, das duas séries para
este subconjunto. Então, eu posso agora fazer o segundo salto, com as tensões V-sub médias já armazenadas e com as tensões de circuito aberto também já armazenadas. E assim sucessivamente, independente da quantidade de arranjos de séries fotovoltaicas em paralelo que forem obtidas, né? Dessa maneira, com o intuito de varrer, né, de fazer menos conta, né, escolhe-se a menor soma dos VOC, né? Depois que eu sei o VOC de cada uma das curvas das séries, né, eu posso escolher a menor soma para varrer até o final. Bom, obviamente, como eu tenho uma situação em que eu tenho séries em paralelo, eu vou ter uma corrente em cada uma das séries, eu posso somar e encontrar a corrente total. De maneira que vai ser encontrado o par, né, V do barramento, né, e total, que também é o I de saída do conjunto, que fornece a maior potência do arranjo. Então, eu faço para cada uma das séries, calculo e fornece a maior potência. Dessa forma, foi escolhido, né, nos resultados que vão ser apresentados em breve, o algoritmo Perturbe Observe, né, para refinar a técnica baseada em modelo. Bom, aqui está apresentado o fluxograma, né, da técnica, onde tem a rotina principal, que é essa rotina que vai gatilhar, né, a partir de uma variação de radiância ou de temperatura. O algoritmo, de fato, né, o algoritmo MPCCG, o que precisa medir, né, em cada um dos módulos e na série fotovoltaica, que no caso aqui é tensão e temperatura em cada um dos módulos e corrente da série, né, além do algoritmo, que nesse caso é uma subrotina, né, que ele vai executar continuamente para refinar o método, né, aquele ponto que a gente chega lá de máxima potência. Conforme pode ser visto aqui, né, tem nesse fluxograma, é o fluxograma do método, ele tem poucas tomadas de decisões, algumas contas, enfim. Bom, a necessidade de se medir tensão em cada um dos módulos e corrente da série fotovoltaica veio justamente para tentar fazer contraponto ao piranômetro, né? O piranômetro é um equipamento que mede radiância, muito caro, né? Conforme a gente da área de solar sabe, né? Então, para tentar resolver esse problema, a gente propôs um estimador de radiância, né? Esse estimador de radiância ele é obtido a partir da irradiância de cada um dos módulos da corrente de saída do módulo fotovoltaico, né? Então, essa equação, na verdade, é a equação que representa a corrente de saída do módulo fotovoltaico, só que agora isolado, resolvido para S, né? Então, eu posso utilizar novamente aqui o método de Newton-Raphson, que é um método iterativo, para resolver essa equação e encontrar a irradiância em cada um dos módulos. Com vários testes que a gente fez, essa estimação já é muito precisa em poucos ciclos, certo? Apenas necessitando da tensão, que a gente mede também com sensor de tensão muito mais barato do que o piranômetro, e um único sensor de corrente em cada uma das séries fotovoltaicas. Bom, então, através da função auxiliar, a gente resolve ela, porém, como trata-se de um problema de sombreamento, né, é necessário assegurar, né, que aquela corrente que a gente está medindo flua por todos os módulos, né? Ou seja, todos os diodos de desvio da série fotovoltaica deverão estar bloqueados. Dessa maneira, né, é necessário garantir que a tensão em cada um deles seja maior que zero, e isso é feito artificialmente na simulação virtual, né, fazendo G igual a 1000, de forma tal que o controlador vai fornecer uma tensão próximo da última tensão do subconjunto, né, para bloquear todos os diodos. Bom, esse estimador de radiância, ele também pode ser utilizado para a segunda técnica proposta nesse trabalho, né, que é uma técnica que ela tenta, obviamente, ser melhor do que a técnica de Rachin-Zadeh, né? Nesse caso, né, faz o uso da estratégia de MPCC, né, que é aquela estratégia que eu comentei no começo, que serve para irradiâncias uniformes, né, para cada um dos módulos separadamente. Então, em cada um dos módulos separadamente, eu vou encontrar a tensão de MPP e a corrente de MPP de cada módulo, separadamente. Ora, como é que pode isso? Eu posso, fazendo como? Tenho a tensão em cada um deles, tenho a corrente da série e tenho, né, com essas duas, a irradiância. Então, eu posso encontrar a tensão de MPP e a corrente MPP. Bom, comparando a corrente MPP com a corrente de curto-circuito dos outros módulos, eu posso saber, a partir desse fluxograma aqui, né, qual dos módulos vai estar ou não sombreado. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui com 3 picos, né, de potência, uma curva que tem 3 irradiâncias diferentes. Então, a primeira corrente de MPP aqui, quando eu considero ela como uma corrente
de GMPP, né, que é a corrente, de fato, que vai tá sendo de saída do módulo, né, quando eu considero ela igual à corrente de GMPP, eu posso fazer essa comparação com a corrente de curto-circuito do primeiro módulo. Eu vejo que o quê? Que a corrente de curto-circuito do primeiro módulo é maior do que a corrente MPP do primeiro módulo. Então, eu questiono o meu algoritmo se I é igual a J, ou seja, esse primeiro módulo é dessa corrente de curto-circuito? Sim. Então, a tensão de GMPP dele vai ser aquela tensão calculada anteriormente no MPCC. Faço isso considerando os outros dois módulos e eu vejo que esses dois módulos estão sombreados. Por quê? Porque eu estou nessa primeira região aqui. Essa primeira região, apenas o S1 tem a maior irradiância. Então, os outros diodos ainda não foram bloqueados. Quando agora eu for para outra condição, por exemplo, essa condição do segundo módulo aqui, eu vou perceber que esse primeiro módulo vai ter uma contribuição para a tensão de GMPP quando essa corrente for a corrente máxima global. Então, eu posso calcular, resolvendo aquela mesma equação da corrente de saída do módulo fotovoltaico, isto é, utilizando o modelo dos diodos, qual a contribuição desse primeiro módulo quando a corrente de GMPP é a corrente do segundo módulo. Perfeito? Posso fazer isso, então, para cada uma das situações, e aí eu verifico, né, a partir de um fluxograma, a condição de potência de cada um deles, e qual é a maior, vai ser, obviamente, a potência de GMPP. Isso é feito para cada um dos módulos da série fotovoltaica. Bom, acho que eu acabei por aqui. Ok, Eduardo. Obrigado aí por apresentar a tua técnica, né, no detalhe. Foi muito bom e bem objetivo. Eu vou agora, então, continuar a mostrar os resultados que Eduardo conseguiu aí nas comparações com as técnicas já conhecidas da literatura. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar o resultado de simulação, tá? Eu estou compartilhando a tela, né, com vocês. Não, tá não. Ainda não? Deixa eu colocar, então, agora. Agora. Ok. Acho que agora sim. Pronto, então, Eduardo apresentou a técnica dele, né? Eu apresentei as informações gerais dos sistemas fotovoltaicos e também falei de duas técnicas anteriores, né? E a gente agora vai trabalhar um pouquinho esses resultados para mostrar a comparação da proposta do Eduardo em relação ao que tem sido feito, né, na literatura. Bom, como eu tinha adiantado lá, a gente vai usar o conversor Buck-Boost, só para ter uma ideia geral do sistema, tá? A gente tem aqui o modelo matemático do painel fotovoltaico, a gente está usando, tá, a fonte emuladora da Chroma, tá? É uma fonte emuladora de painel, a gente carrega pontos das curvas e consegue obter uma emulação, né, do que seria um painel real, isso para que a gente teste as condições ambientais que a gente deseja, ou seja, a gente determina a radiância e temperatura do teste, por exemplo, de cada painel fotovoltaico. O conversor CCCC é exatamente o conversor Buck-Boost que eu estou colocando aqui no slide anterior. Então, esse conversor ele foi projetado para ter uma potência de saída máxima de 4.000 watts, tensão de máximo de entrada de 400 volts, saída também 400 volts. Tá? Então, tem vários parâmetros aqui que estão descritos nessa tabela. E por que ele foi escolhido? Porque ele não possui região de operação proibida. O que quer dizer isso? Um conversor do tipo Buck, que a gente estuda lá na tronca de potência, é um conversor abaixador de tensão. Então, ele sempre vai pegar a tensão de entrada e a saída vai ter um valor no máximo igual à entrada. Né? O conversor do tipo Boost é o contrário. A tensão sempre no mínimo é igual à tensão de entrada. E o conversor Buck-Boost, ele consegue abranger toda a faixa. Então, o conversor ideal para a gente testar as diversas condições, já que ele pode tanto elevar quanto abaixar a tensão em relação à entrada. Eu estou dizendo exatamente isso aqui. Ó. Essa tensão VFV aqui é a tensão de entrada. E essa tensão aqui, V0, é a tensão de saída. Quando o conversor é Buck, ele só consegue fazer a tensão V0 ser menor que essa tensão VFV. O Boost é o contrário, sempre maior. E o Buck-Boost, ou Buck-Boost, ele consegue ter exatamente as duas possibilidades, tá? Então, a gente tem o sistema geral aqui, ó. A técnica proposta, ela está aqui, nesse estimador mais o MPCCG, tá? Tem o controlador do sistema, tá? Que não vai detalhar aqui.
a gente usou módulos do tipo KC200GT da Kyocera, tá? Quando eu digo os módulos, quer dizer a emulação, né? A gente carrega o modelo fotovoltaico correspondente a esse módulo na fonte da Croma, e aí a gente trabalha esse sistema para obter os resultados experimentais, tá? Inicialmente, eu vou mostrar algumas simulações. Primeiro, simulações de 25 graus Celsius. Então, Eduardo separou por 3 zonas de operação possíveis. Ó, uma primeira zona, que é a tensão do máximo global, ela está entre 0 e 150 volts. Uma segunda zona, que está entre 150 e 250 volts. E uma terceira zona, que está entre 250 até a tensão do circuito aberto. Isso ele fez para que pudesse ser testada várias possibilidades, várias combinações, e mostrar que a técnica funciona para qualquer zona de operação, seja a tensão baixa, média ou alta, do ponto de máximo global. Então, quando ele muda de um padrão chamado 2C, que essa curva em azul aqui, ó, nessa terceira figura, ele está pegando que o máximo global tem que estar nesse ponto aqui da zona 3, tá? E aí, o que é que ele faz? Ele muda do padrão 2C para um padrão 1A, que está em preto aqui na primeira figura, para um padrão 2B, que está em azul na segunda figura, tá? Aqui é o comportamento, a tensão, tá certo, em relação ao tempo, indo para o valor correto. Então, no primeiro momento aqui, quando ele gera o padrão 2C, a tensão de referência, ela está num valor ainda não adequado, que é esse começo da figura de tensão em relação ao tempo aqui, tá? E aí o capacitor começa a se carregar. Isso aqui é um tempo normal de carga do capacitor. Quando o estimador de radiância consegue entender o valor de radiância correta daquele sistema fotovoltaico, aí ele ajusta a referência. Isso está acontecendo aqui, ajusta a referência e ele vai para um valor de tensão adequado para o ponto de máximo global, tá? Embora essa figura gere a impressão de lentidão, observe que a escala de tempo é muito pequena. Então, a gente está aqui com 20 milissegundos quando ele conseguiu achar o ponto de máxima potência global, tá? Então, na verdade, é um processo rápido, né? Se a gente pensa no sistema elétrico como um todo, né? Um sistema de potência, tá? E aí, quando muda para o padrão A, ele rapidamente estima a irradiância e vem para o ponto ótimo. Quando muda do padrão A para 2B, ó, como está narrado aqui na figura à esquerda, ele demora mais uma vez um tempo com carregamento capacitor, a referência no primeiro momento não está ainda adequada, e aí, quando ele consegue estimar a irradiância corretamente, ele vem para o valor de referência correto e o circuito acha o ponto de máximo global. A gente tem um segundo exemplo aqui, gráfico, tá? Que eu não vou detalhar porque a lógica é parecida, mas também mostrando essa operação em que o máximo global é encontrado sempre para as 3 zonas de operação. E temos um terceiro exemplo em que essa temperatura variou para 75 graus Celsius, ou seja, saiu do STC em termos de temperatura, tá? Eu falo STC de temperatura, obviamente, só olhando temperatura, porque aqui já não está no STC, porque a radiância está mudando, tá? Mas aqui a radiância está mudando com a temperatura fixa em 75 graus. E aí também o algoritmo conseguiu obter sucesso, como está mostrado aqui, obtendo o ponto de referência correto e também levando o sistema fotovoltaico para a tensão correta, seguindo a referência, tá? Em termos de resultados experimentais, aqui está a bancada de testes, ó. A gente usa o DSpace, por exemplo, tá? E aí, o que é que a gente tem aqui? Temos, no primeiro momento aqui, mostrando algumas variações de temperatura aqui à direita, 25 graus Celsius, 75 graus Celsius, 50 graus Celsius, variação de temperatura para as potências aqui, né, específicas, né, a potência do arranjo variando, tá? Mas o resultado mais interessante, na verdade, é esse que eu estou mostrando agora, que é para uma série fotovoltaica de 12 painéis, todos conectados em série. Então, a gente chamou isso de 12 por 1. 12 painéis em série, nenhum arranjo em paralelo. Então, a gente tem a técnica proposta por Eduardo aqui, ó, MPCC-G e o MPCC-G mais PO, ou seja, usando o híbrido, né? No primeiro caso, baseado em modelo, no segundo caso, usando o híbrido, usando o PO aí como heurística para o ajuste fino, tá? As 4 técnicas, né, as 2 propostas por Eduardo e mais as 2 de Rachenza-Adé e MMPT, do Chu, estão mostradas nesse diagrama. Observe que as técnicas propostas por Eduardo, elas tiveram eficiência melhor, ou seja, conseguiram obter mais energia do que as outras técnicas durante esse processo, né? Então, e a velocidade de rastreio também é muito boa, 290 milissegundos, né? Gasto aí no rastreio, enquanto, por exemplo, MMPT foi 3.330 milissegundos.
Então, a técnica com uma boa velocidade de rastreio, com eficiência bastante alta. E o Rachen-Zadek se mostrou bom aqui, ó, com um nível de eficiência compatível e também bastante rápido, né, em relação às técnicas propostas. Quando se trabalha o arranjo fotovoltaico agora sem ser só em série, ó, no sistema 6x2, que está mostrado aqui em cima, ó, ou seja, o que quer dizer 6x2? 6 arranjos, 6 painéis em série, outros 6 painéis em série e esses 2 ramos conectados em paralelo, tá? Observe agora que o Rachen-Zadek, que está aqui em amarelo, falhou nessa convergência. Ele achou um ponto muito inferior às outras técnicas de potência, ou seja, não atingiu corretamente. Então, observe que a eficiência dele caiu muito, a velocidade de rastreio continuou sendo bastante rápida, mas a eficiência não é boa porque ele achou o ponto errado, na verdade. Então, a técnica proposta por Eduardo, as duas, né, elas são mais eficientes e bastante rápidas. Então, é por isso que a gente considera que, embora tenha uma complexidade razoável na técnica proposta, a gente consegue obter bons resultados de eficiência e rastreio, e por isso o trabalho de doutorado dele tem sido bastante valoroso, né? Em termos de conclusões, né, a gente tem que as técnicas propostas forneceram elevada velocidade de rastreamento e baixos erros em regime permanente. O estimador proposto de radiância pode ser utilizado para reduzir o número de sensores nas técnicas baseadas em modelo. Conseguiu obter um erro médio baixo para a técnica, tanto a híbrida quanto a baseada em modelo puro, né? E aí, obviamente, o modelo, ele depende também se o painel envelheceu muito ou não, tá? Então tem que ter isso também. Se a gente considera que o painel está próximo da condição ideal, o modelo ele é muito preciso, né? Com envelhecimento, a técnica heurística ela ajuda bastante, porque o modelo já não vai conseguir ser tão preciso nesse caso. E as técnicas propostas conseguiram melhor eficiência e boa velocidade de busca. Então, a gente considera que são entre as melhores técnicas que a gente encontrou na literatura, estão as propostas por Eduardo agora, como uma candidata aí forte nessa briga mundial por obter boas técnicas de obtenção do ponto de máxima potência global, tá? Por fim, os agradecimentos aí ao CNPq, né? Eu tenho a bolsa do CNPq, Eduardo também, a bolsa do CNPq de doutorado, no meu caso de pesquisador, né? Eduardo tem a bolsa de doutorado pelo CNPq. A gente faz parte do grupo de eletrônica de potência e acionamentos elétricos do Departamento de Engenharia Elétrica, né, da UFPE. Tem meu e-mail aqui, o de Eduardo. Meu e-mail não é muita novidade para os alunos de elétrica e de automação. De qualquer forma, deixo aqui para quem não tem. Eduardo, o e-mail dele está aqui. Está fazendo um trabalho de doutorado muito interessante. Então, se quiserem tirar dúvida comigo ou com ele, fica à vontade. E meu muito obrigado aí, mais uma vez, ao convite aí de Paulo, Márcio, especialmente, de participar da palestra com vocês. Muito obrigado. Foi um prazer, uma satisfação e estamos aí disponíveis para questionamentos. Excelente, Marcelo. Excelente. Muito boa apresentação. Pessoal, fica aberta então aí a sessão para perguntas, né? Quem tiver curiosidade de tirar alguma dúvida aí, a hora é essa. Eu acho que a Márcia levantou a mão. Pronto. Oi, Paulo. Oi, Marcelo, Eduardo. Obrigado por vocês terem apresentado aí um trabalho muito interessante. E é incrível, Marcelo. Eu não estou ligando minha câmera, porque minha câmera está com um probleminha hoje. Mas é incrível que a gente tenha desafios tão semelhantes em áreas diferentes e a gente não sabe, né, que existem essas similaridades, né? Porque quando você começou a apresentar aí, né, os desafios para os problemas de otimização, a gente tem uma colega lá no CERN, eu acho que ela não está presente aqui, professora Isis, que trabalha bastante com otimização. Eu também já fui professor de uma disciplina chamada Programação Matemática na pós da Engenharia de Produção. Então, várias coisas aí, obviamente, né, não é minha praia, mas várias coisas que vocês falaram, né, vários desafios são bem comuns, né, para a nossa área de produção, né? A gente trabalha com funções objetivos, né, que a gente quer otimizar, e se você mudar o problema, né, se você pensar numa função lucro, numa função custo, né, que é a nossa praia, né, você vai ter um problema que é muito similar, né,
com o que vocês estão enfrentando aí. Eu tenho, na verdade, duas perguntas, né? Depois de fazer o agradecimento aí a vocês, eu tenho uma pergunta que você acabou de falar, Marcelo, alguma coisa do tipo em relação ao envelhecimento, né? Que o modelo, ele não funciona tão bem quando, né, os painéis, eles envelhecem, né? Aí eu queria saber como é que você testou isso, né? Como é que você levou em consideração o envelhecimento do próprio modelo? Vocês conseguem levar isso em consideração? Eu vou começar respondendo, se Eduardo quiser complementar, fica à vontade, Eduardo. Na verdade, Márcio, nesse momento o envelhecimento não foi testado, né? Mas a gente sabe da literatura que os parâmetros elétricos do módulo ele vai variando ao longo do tempo aí, com o envelhecimento. Então, teria que ter uma nova obtenção de curvas. O que é que eu quero dizer? Você pegar o módulo envelhecido, fazer medições, né, daquele módulo envelhecido e aí fazer um novo modelo para esse módulo envelhecido. E aí funcionaria muito bem também. Mas teria que ter uma remodelagem, vamos dizer assim, tá? Mas até que funcionaria. Só que teria que obter novos parâmetros. Quer completar algo, Eduardo? Márcio, obrigado aí pela pergunta. Exatamente isso. A gente faz aquela técnica THPS, né, que a gente apresentou aqui, de maneira offline, né? Então, a gente pega aquele módulo naquela época, né, em que foi feito. Então, naturalmente, quando ele se degrada, ele muda aqueles parâmetros, né? Então, seria necessário, como o professor bem falou aí, uma nova estimação, né? Mas, fazendo uma nova estimação, a técnica certamente ia obter o melhor que aquele módulo pode dar, né? Percebi. Então, os parâmetros eles vão modificando ao longo do tempo, seriam atualizados e o modelo, né, rodaria baseado nessas estimativas novas, né? Mais recentes. Isso, funcionaria perfeitamente, mas talvez com prejuízo de potência, que não é culpa da técnica, né? Mas sim do módulo envelhecido. Mas a técnica continuaria válida. Tá, maravilha. A segunda pergunta é sobre periodicidade. De quanto em quanto tempo esse modelo ele precisa ser, né, rerodado? Ou, né, o Eduardo falou agora que vocês rodam offline, né? Eu não entendi muito bem o que é que você quer dizer com isso. Né? Qual a periodicidade, né, que vocês Eduardo. precisam rodar? Não, é porque é o seguinte, quando eu disse offline, porque a técnica ela tá lá rodando online com o inversor, né? Então, no momento em que tem uma mudança de radiância ou de temperatura, quando aquele delta S, né, ele modifica, a técnica ela roda de novo aquele algoritmo para encontrar a máxima potência. Mas os parâmetros não, os parâmetros é uma única vez e eles vão ser aqueles sempre, quando a gente precisar aplicar o modelo, né? Então, nesse caso, degradou o módulo depois de 5 anos, 10 anos, a gente tem que fazer de novo, né, essa estimação para atualizar o modelo. Perfeito. Obrigado novamente, Marcelo e Eduardo. Tranquilo. Acho que mais alguns temas aí, Marcelo, para colaboração no PRH. Tá bom. Obrigado aí pelo convite também, Márcio. E Eduardo, mais uma vez, obrigado aí por ajudar Obrigado, Marcelo, Márcio. Nessa apresentação. Não sei se Paulo quer falar ainda algo. Curioso, né? Curioso. Então, Marcelo, imagina que eu tenho uma instalação, né, de placas fotovoltaicas, né? Aí, ao longo do ano, a gente sabe que mudam os parâmetros, né, de radiação, temperatura e tudo. Esse modelo, ele aceita tudo isso, né? Aceita sim, Paulo. O modelo ele foi pensado exatamente para tentar seguir a física do dispositivo. Então, ele é treinado, digamos assim, com algumas curvas, né, de radiância e temperatura, mas ele consegue extrapolar e interpolar essas curvas. Então, para qualquer condição de radiância e temperatura que ocorra ao longo do tempo, o modelo vai ter uma boa precisão. Tá? Então, Diga, pode falar, Paulo. Certo, beleza. Agora, tudo isso para sistemas estáticos, né? Imaginando que o painel está estático. Não existe nenhuma intenção de fazer com que o painel ele se adapte bem à posição do Sol, não? Ou é uma pergunta que não tem sentido? Não tem sentido. É porque a gente considerou para esse estudo especialmente, né? Porque o sistema, quando ele tem esse rastreamento mecânico, ele é um sistema caro em geral, né? Porque esse rastreamento mecânico ele requer um custo adicional grande, né?
E o sistema solar fotovoltaico, ele já tem essa luta, né, de se, digamos assim, mostrar com custo-benefício bom, né, para se pagar no curto prazo, vamos dizer. Então, a gente preferiu trabalhar com sistemas fotovoltaicos fixos, mas é uma coisa a se pensar, como é que a gente conseguiria aí, tendo rastreamento mecânico, adaptar também a técnica para essa situação. Não sei se o Eduardo quer comentar algo. Não, Paulo, é uma pergunta muito boa, realmente, mas eu acredito que dê para adaptar, sim, viu? Não acho que, não vejo grandes problemas, não, mas idealmente talvez seja um sistema estático mesmo. Ok. No final, se fosse vantagem, teria que ver a parte financeira, né? O que o Márcio falou aí, né? Uma análise de habilidade, né? Mas excelente, muito bom, rapaz. Eu aprendi bastante aí, viu? Show de bola, bom. Eduardo. Parabéns aí. Marcelo, parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigado aí também pelo convite. E aí, a turma dos nossos bolsistas aí, alguém quer fazer pergunta? Por aqui tudo ok. O pessoal tá com fome, né? O pessoal tá com fome. querendo jantar já também. Perfeito. Marcelo, então, Eduardo, olha, muito agradecido aí, em nome do PRH, tá certo? A gente vai acompanhar vocês de pertinho aí, viu? Agora tem reforço aí, tem o Silvio aí, né, que tá entrando aí também, tá certo? Ótimo. Tem 2 voluntários aí, mas tudo bom. Muito obrigado, Marcelo. Excelente apresentação. Show de bola mesmo. Obrigado aí, pessoal, a todos, viu, pela presença aí, todos os alunos que estão aí. Muito obrigado por ter presenciado aí no horário aí, né, conosco. Agradeço muito. Obrigado aí, pessoal, também pela oportunidade. Valeu. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Boa noite.